Muito bem-vindos à aula 5. Hoje eu vou falar sobre alguns testes de estratégia chamado backtest. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Mocaburo, eu sou analista aqui da Genial Investimentos, então vem comigo que essa aula promete. Quero falar sobre uma das coisas que eu mais gosto da plataforma, que é sobre o teste das estratégias, o que nós chamamos de backtest. Veja só, aqui em indicadores, eu consigo entrar aqui e dentro desses indicadores técnicos eu tenho algumas estratégias que já estão pré-definidas. Eu posso também criar os meus scripts, ou seja, criar os meus códigos, mas eu quero mostrar algumas coisas que já estão prontas aqui. Como, por exemplo, isso é um cruzamento de duas médias móveis, então eu vou adicionar clicando uma vez no botão e ele já abriu automaticamente aqui na minha tela, na parte inferior. Ele já abriu a parte de teste de estratégia, ou seja, nessa abinha aqui depois do editor. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um cruzamento de duas médias móveis no preço, no ativo Vale, no gráfico diário. E veja só, ele passa um código dizendo que toda vez que a média de 9 cruzar a média de 18, eu compraria, e toda vez que a média cruzar para baixo, né, a 9 de 18 for para baixo, eu venderia. E aí ele vai criar um teste, se todas as vezes isso acontecesse, quantas vezes isso seria positivo, quantas operações teriam, quantos seriam positivos e quanto que eu ganharia. Então, nesse caso, olha que interessante. Se a gente fizesse isso desde 19 de outubro de 1992, eu posso fazer um intervalo aqui personalizado, não tenho porque eu olhar tanto tempo desde 1992, eu posso ver, sei lá, algum tempo do passado, nos últimos 5 anos, 10 anos, que seja. Mas eu vou colocar aqui desde 2020, tá? Então, desde o mesmo dia de 2020, eu vou selecionar esta configuração. Então, veja que interessante. Essa é uma estratégia que não deu certo nos últimos 5 anos. Por quê? Porque a gente teria um lucro ou prejuízo negativo, então um prejuízo de R$33. Esse aqui seria a quantidade de drawdown, ou seja, o quanto eu devolveria do capital inicial. Aqui foi o total de negociações, que foram 69, e 27% dessas operações seriam positivas. Então, o resto seria operação negativa. Então, mas olha que interessante, eu posso fazer vários testes. Veja aqui, eu vou entrar em configurações, e ao invés de colocar a média de 9 e a média de 18, eu vou testar o que a gente chama na análise técnica de Golden Cross, ou seja, o cruzamento de ouro, que é o cruzamento da média de 50 com a média de 200. Então, o período rápido fica de 50, o período lento fica de 200, e eu vou dar um OK. E ele funciona isso de forma muito rápida. Ó. Já estou atualizando o relatório foi atualizado. Neste caso, se a gente fizesse esse cruzamento, ele está mostrando aqui quando as médias cruzaram, né? Quando que ele daria a compra e quando que ele daria as vendas, ó. Cruzamento aqui para baixo, cruzamento aqui para cima, cruzamento aqui para cima. Então, a gente também teria um resultado negativo. Foram somente 9 operações nesse período e não teve operações positivas, tá? O nosso prejuízo total seria de R$83. Mas eu posso testar isso, por exemplo, em 15 minutos. Eu posso testar isso de várias formas. Aqui também não foi positivo. Eu posso testar isso, por exemplo, no índice futuro, que é um ativo que a gente trabalha no day trade. Então, por exemplo, no índice futuro, eu posso testar algumas médias que sejam mais rápidas. Então, venho aqui em configurações e vou colocar a média de 9 com a média de 20 períodos, que também é bastante utilizada no day trade. Vamos ver o que vai acontecer aqui com o índice futuro nesse período. Olha só que interessante, mais um resultado ruim. Então aqui a gente teria se toda vez, né, olha, ele mostra no gráfico aqui, ó, se toda vez que tivesse o cruzamento das médias ele vendesse e depois comprasse, a gente teria um resultado negativo e somente 37% das operações seriam positivas, tá? Então eu posso ficar fazendo vários testes, isso não só como cruzamento de média, ó, e ele atualiza de uma forma bastante rápida o relatório, tá? Então o relatório é atualizado e eu posso fazer essas configurações. Então não somente aqui, mas também, por exemplo, estratégias de bandas de Bollinger,
eu posso utilizar. Então, deixa eu tirar essa aqui, ó, de cruzamento de média e vou aqui, ó, fazer a estratégia de bandas de Bollinger. Se eu entrar aqui, eu vou visualizar ou não a operação. Depois eu tenho aqui nas configurações, e a configuração é que ele utiliza uma média de 20 períodos e 2 desvios padrões, tá? Então aqui tem algumas propriedades, eu posso colocar os estilos, eu posso colocar a visibilidade. Então olha que interessante, por exemplo, bandas de Bollinger nos 5 minutos daria um resultado positivo. A gente está testando, aqui tá como 10 de fevereiro até 17 de outubro. Aqui a gente teria um resultado positivo se toda vez que o papel saísse das bandas de Bollinger, deixa eu só colocar aqui, ó, indicadores, eu vou colocar bandas de Bollinger. Então, aqui bandas de Bollinger. Então, olha que interessante. Toda vez que o ativo saísse da banda de Bollinger e voltasse, ele entraria numa operação. A gente teria um resultado positivo de R$ 241, teria alguma operação em aberto. Foram no total de 476 operações. E o índice de assertividade aqui é bastante grande, 60,50% das operações foram lucrativas. Então isso você pode testar, por exemplo, aqui coloquei nos 5 minutos, mas eu posso vir aqui e mudar o tempo gráfico para um dia, para uma semana, enfim, em vários ativos que vocês quiserem. Então, bem interessante. Então, 2 maneiras. Primeiro, testando as estratégias que já tem, eu entro em indicadores, venho aqui nos indicadores técnicos, e aí eu tenho as estratégias aqui que já estão com o script, eu só posso mudar a configuração, ou se você quiser criar a sua estratégia, não tem problema nenhum, existe um editor aqui e você pode juntamente buscar o código-fonte dos ativos que já tem disponível no TradingView e colocar aqui ou fazer a alteração, tá? Então, uma parte bem interessante para você trabalhar e entender um pouquinho mais se a sua estratégia teria funcionado ela no passado, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.